Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos estudando em Mateus 9, mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Senhor Pai amado, graças te damos por esse momento que entramos em tua presença para juntos estudarmos a tua palavra. Que o Senhor venha ser com cada um de nós, nos instruindo e nos dando entendimento. Vem ser o nosso professor, que nós venhamos aprender a cada dia mais de ti e passar adiante aqueles que não conhecem a tua palavra e nem a ti, para que eles possam te conhecer e receber o Senhor como único e eterno Salvador de nossas vidas, pois o Senhor quer salvar cada um de nós e levar para fazer morada contigo. Senhor, vem nos erguer e nos fortalecer, nos encher do teu Espírito. Não deixe que venhamos fraquejar nesse mundo ruim de pecado. Nos faz vencedor. Em nome de Jesus, precisamos da tua ajuda, Paizinho. Amém, Senhor. O estudo de hoje aborda 8 temas. Primeiro, Jesus perdoa e cura. Segundo, Jesus veio para os necessitados. Terceiro, o novo e definitivo fim. Quarto, Jesus tem poder sobre a morte. Quinto, os cegos passam a ver. Sexto, os endemoniados são libertos. Sétimo, todos os enfermos são curados. Oitavo, Jesus pede mais discípulos. Abra suas Bíblias em Mateus 9. Jesus perdoa e cura. Versículo 1. E, entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Versículo 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Quero comentar um pouquinho desse versículo 3. Jesus sendo puro e santo, aqueles homens diziam que Jesus blasfemava contra Deus, ele sendo pecador, e Jesus tão puro, filho de Deus, somente verdadeiro e queria sempre fazer o bem. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 4, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Versículo 5, pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quero comentar um pouquinho desse versículo 6. Jesus naquela época perdoava pecados e salvava, mas aquele Jesus é o mesmo de hoje. Ele ainda tem esse poder sobre nós. Se nós se arrependermos dos nossos pecados, ele tem todo o poder para perdoar e salvar. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 7, e levantando-se, foi para a sua casa. Versículo 8, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Quero comentar um pouquinho desse versículo 8. Jesus curou o paralítico, fez todas essas maravilhas. Ele ainda hoje cura. Se você está enfermo, se arrependa dos seus pecados e pede ao Senhor que ele te concederá a cura e o seu milagre. Voltando aqui para a Bíblia, Jesus veio para os necessitados. Versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores
e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Versículo 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Quero comentar um pouquinho desse versículo 11. Os fariseus, sendo pecadores, falavam que Jesus comia com os publicanos, que eram os pecadores, mas ele não sabia que Jesus veio exatamente para salvar os pecadores. Quem são santos não necessitam de salvação, porque já são salvos. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 12, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Versículo 13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, que eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quero comentar um pouquinho desse versículo 13. Jesus veio a este mundo para salvar cada um de nós. É o papel que ele fez naquela cruz por nossos pecados, para que nós venhamos se arrepender e ele o perdoar. Voltando aqui para a Bíblia, o novo e definitivo vinho. Versículo 14. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Versículo 15. E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Versículo 17. Nem se deitam vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus tem poder sobre a morte. Versículo 18. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. Quero comentar um pouquinho desse versículo 18. Aquele homem, ele era um chefe e foi até Jesus, porque ele tinha fé que Jesus era filho de Deus e poderia ressuscitar sua filha. Não importa que seja rico ou pobre, Jesus quer curar e salvar. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 19. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Versículo 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Versículo 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Quero comentar um pouquinho desse versículo 21. Aquela mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, a sua fé era tão grande que ela acreditava que apenas tocando na veste de Jesus seria curada. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Versículo 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço. Versículo 24. Disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele.
Quero comentar um pouquinho desse versículo 24. Aquela multidão estava naquele velório daquela menina, mas eles não sabiam o poder que tinha Jesus de ressuscitá-lo. Quando ele falou que ela dormia, eles riram dele, porque não conhecia o poder que ele tinha. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 25, e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Versículo 26. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Quero comentar um pouquinho desse versículo 26. Aquele alvoroço que havia antes por causa da morte daquela menina, agora era por causa do milagre de Jesus, porque não acreditavam e agora estavam vendo com seus próprios olhos que aquela menina reviveu. Voltando aqui para a Bíblia, os cegos passam a ver. Versículo 27. E, partindo Jesus dali, seguiam-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Versículo 28. E, quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Versículo 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Quero comentar um pouquinho desse versículo 29. Aqueles cegos, a sua fé era tão grande que foi capaz de ser curado, porque Jesus tem o poder de curar, mas é necessário que tenhamos fé, que ele tem poder e é filho de Deus. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 30. E os olhos se lhes abriam, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai, que ninguém o saiba. Os endemoniados são libertos. Versículo 32. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Versículo 33. E, expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Quero comentar um pouquinho desse versículo 33. Aquela multidão se maravilhava com tudo que Jesus fazia, porque ele curava e libertava aquele que estava cativo pelo demônio. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 34. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Todos os enfermos são curados. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quero comentar um pouquinho desse versículo 35. Esse Jesus que pregava no passado e curava os enfermos e libertava os endemoniados. Hoje também ele pode fazer tudo isso. É só crermos que ele existe e tem poder. Voltando aqui para a Bíblia, Jesus pede mais discípulos. Versículo 36. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Quero comentar um pouquinho desse versículo 38. Jesus, enquanto andou aqui nessa terra, ele não cessou de levar a sua palavra àqueles que necessitavam e também levar a sua cura àqueles que estavam enfermos ou cativos pelo demônio. Ele libertou e também saciava a fome. Hoje também ele quer que nós façamos a sua obra, continuamos levando a sua palavra a quem necessita e também ajudar o nosso próximo. Deus, ele se agrada muito disso, que nós venhamos
a fazer a obra do Senhor, porque Ele está às portas, está voltando para buscar aqueles que se prepararam para subir com Ele. Aqui iremos encerrar esse estudo com uma oração. Oramos. Pai Santo e amado, graças te damos por esse momento que estivemos juntos reunidos na tua presença, estudando a tua palavra. É maravilhoso aprender a cada dia mais de ti e ver que tu és um Pai santo e misericordioso, que quer o nosso bem e quer nos salvar. Senhor, que nós possamos ter um coração voltado para ti e possamos andar junto contigo a cada instante de nossas vidas e vir nos preparar e levar a tua palavra àqueles que necessitam e também, Paizinho, possamos levar a cura para aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, é necessário fazer a tua obra, dar continuidade àquilo que Jesus nos ensinou. Em nome de Jesus, nos ajuda. Amém, Senhor. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e deixe seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal e conheça melhor o nosso trabalho, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos, e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que sejam abençoados também. E a paz seja com todos.